Saúde, força e fé para vocês. Hoje nós estamos em mais uma tarde aqui com esse convidado iluminado aqui no nosso podcast do CEO TV Podcast. Nós estamos falando com o tributarista, um dos mais renomados tributaristas do país, professor e criador de conteúdo jurídico digital, a gente fazendo assim esse novo esteio. Estamos aqui com o professor Edmar Andrade, né? Nesta tarde, o professor Edmar, ele vai ter um papo leve com vocês aqui, aqui em São Paulo sobre a mudança que houve aí, muito enfática pela legislação, que é a tributação dos dividendos. Então vocês, empresários, com certeza terão muitas dúvidas disso, como isso está acontecendo e qual é o impacto disso no planejamento fiscal da empresa, no planejamento de caixa. E Edmar, aqui, este ser iluminado, aqui que tem tantas qualidades, é um grande amigo, vai conversar com a gente aqui de maneira leve e formal, de uma maneira não técnica, sobre esse tema. Então, mais uma vez, a gente tem a honra e o prazer de estar com o nosso grande amigo, professor e grande mestre, doutor, um dos principais autores do direito tributário do Brasil, professor Edmar Andrade, com vocês. Muito boa tarde a todos, é uma satisfação voltar aqui ao CEO Podcast para falar desta vez sobre uma matéria técnica, uma matéria atualíssima, uma matéria que ainda precisa ser estudada. Eu tenho estudado, mas eu tenho que continuar estudando, porque é uma matéria vasta, é uma matéria de impacto geral, para as empresas e para as pessoas físicas, especialmente. Então, o nosso objetivo aqui é, pelo menos, dar uma visão geral e focar em alguns problemas que eu já consegui identificar até agora com relação a essa matéria. Problemas e também oportunidades que surgem diante dos problemas. Pessoal aí que está escutando o canal, se quiserem mandar perguntas aí online, estamos aqui para fazer perguntas. Sempre que, à medida que vocês forem entrando aqui lá na live, não sei se eu vou conseguir ler todas as perguntas de vocês, mas a gente vai fazer o possível para que vocês também se conectem e conversem aqui com o Dr. Edmar Andrade, tá? Antes de começar todo o podcast, a gente tem aqui o nosso mantra, independente da religião de cada pessoa. A gente pede a permissão para falar um salmo ou uma parte da Bíblia aqui para quem está aqui, para que abençoe essa conversa, né? A gente vai aqui para o nosso amigo Edmar, faz bem dizer a presença dele aqui com o Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, tampouco se assenta na roda dos escarnecedores, porque antes o prazer de Edmar é estar sob a lei do Senhor. E na sua lei ele meditará dia e noite, porque ele será como árvore plantada junto a correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e suas folhas não caem, e tudo quanto Edmar fizer prosperará. Amém. Esse salmo, ele começa com o bem-aventurado aí é no sentido de feliz, completo, é uma pessoa que vive saciada, né? Ela não tem falta de nada, então esse salmo vem a calhar. Uma excelente lembrança, obrigado, Rodrigo. Travei. Pessoal, a gente vai fazer só o contexto geral aqui. Essa tributação sobre altas rendas e essa tributação sobre lucro e dividendos, ela começou aí, os seus aspectos gerais, está na Lei 15.270 de 2025, né? E aí eu vou ler aqui essa introdução, que está até naquele perguntas e respostas da Receita Federal, para vocês situarem aqui, né? Então, ó, essa lei, ela decorre da aprovação do projeto de lei 1087 de 2025 e é uma iniciativa do Poder Executivo. A lei traz alterações na legislação do imposto de renda da pessoa física
para ampliar a faixa de isenção e reduzir a carga tributária sobre rendas baixas e médias, e ao mesmo tempo em que se institui uma tributação mínima sobre as rendas elevadas. Então, decorrente a esta lei, o que é que hoje a gente vai discutir? Todo mundo que estão escutando aqui tem empresa, você é um diretor financeiro de uma empresa, aqueles dividendos após a apuração da contabilidade do teu resultado, ele não era tributado no Brasil. E a partir de janeiro de 2026, este primeiro mês que se finda praticamente hoje, né, sendo uma sexta-feira, isso passa a ser alvo de uma tributação aqui por força desta lei. Então a gente vai começar aqui conversando aqui com o doutor Edmar para que ele dê um panorama geral do que estava por trás economicamente desse momento do Brasil que espelhou alguns países como os Estados Unidos, já existe isso em alguns países da Europa, e o que motivou o Brasil também a estar também nesse esteio de tributação dos dividendos. Bom, Rodrigo, o que acontece é que o Brasil volta a tributar os dividendos. Esse aqui nós não estamos inaugurando uma tributação, alguma coisa nova para nós aqui. Já no passado, existiram vários modelos normativos de tributação de dividendo. Houve até um que foi instituído em 1988 e que foi contestado na Justiça e o Supremo declarou inconstitucional, em que você pagava o tributo sobre o lucro no momento da apuração. Você não esperava a distribuição. Você não esperava a distribuição. Então, esse foi um ponto fora da curva dos modelos. Os modelos que vieram antes, eles tinham uma abrangência maior, eles tributavam as distribuições para as pessoas físicas e jurídicas, e aí você inclui o pessoal do exterior, né? A lei hoje, quer dizer, a lei que foi editada no final de 2025, que é a 15.270, ela adota um modelo completamente diferente. Por quê? Porque ela pega as distribuições que são feitas a pessoas físicas, as distribuições que são feitas às pessoas jurídicas no Brasil não são tributadas, e são tributadas as distribuições feitas para o exterior, para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Então, esse é um novo modelo que foi instalado agora. O objetivo é aumentar tributo. A gente faz um cotejo, como o Rodrigo fez, com outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, que tributa dividendos. Os países da Europa, a grande maioria deles tributa, se não todos. Mas a grande diferença com relação ao Brasil é que lá não tem PIS, não tem COFINS, não tem contribuição sobre folha de salários. Aqui nós temos todo esse rosário de incidências normativas, e a tributação do dividendo ela foi instituída num contexto político em que se dizia que nós vamos reduzir a tributação na fonte para as pessoas de baixa renda, os assalariados, basicamente, né? Isentando do valor até R$5.000, mas vamos aumentar o tributo do pessoal do andar de cima, que é quem ganha mais, e por isso criaram a tal da chamada alta renda. No que consiste em linhas gerais, essa nova tributação? Você tributa a distribuição de dividendos, vamos ficar só no Brasil, para pessoas físicas no valor acima de R$50.000 a cada mês. Abaixo de 50 mil, você não tem tributação. Esse beneficiário, esse sujeito que recebe esses dividendos durante o mês, o que ele vai fazer na hora de entregar a declaração? Ele vai pegar esse dividendo, esses rendimentos chamados dividendos ou lucros, né, que é a mesma coisa, e vai somar com outros dividendos. E aí, então, ele vai verificar se ele está sujeito a uma tributação adicional. Então, é uma tributação em duas etapas. Na fonte, acima de 50 mil.
E na declaração, na hora que você fizer a soma e a sua renda total ultrapassar 1.200.000, você vai ter essa chamada tributação adicional. Essa tributação adicional que na verdade, é chamada tributação da alta renda, embora você tenha a composição desses dois elementos. Então, pessoal aqui que até eu comentei que ia fazer essa live com você, algumas pessoas mandaram no inbox a seguinte dúvida. Vamos supor que o empresário ele tenha 30 mil, 30 mil, 30 mil e 30 mil. 90 mil no trimestre. Esse 90 mil seria cumulativo para tributar no terceiro mês ou o corte, o cutoff seria só no mês que apurou 30 mil? O fato gerador é mensal. Então, se em cada mês ele não chegou nos 50 mil, ele não tributa. Se ele chegar em 50 mil e R$1 no terceiro mês, por exemplo, ele tributa os 50 mil. Ele não tributa só R$1, entendeu? Ele tributa tudo. Essa é a mecânica dessa tributação. Uma mudança de paradigma muito grande é que as empresas, somente as empresas médias que vão ser mais afetadas por esse transbordo tributário, é que essas empresas não têm a prática regular de ter contabilidade mensal. Então são empresas que muitos estão no lucro presumido, muitos estão, alguns até no regime de caixa, na própria SEF não entrega a contabilidade, entrega o fluxo de caixa. Então isso já passa, queria que você comentasse um pouco, na mudança de cultura, que imagina um empresário estar no lucro presumido, que nunca teve contabilidade, não entregou a contabilidade na SEF, porque os contribuintes estão no lucro presumido, eles podem fazer a opção de entregar na SEF a contabilidade ou o fluxo de caixa. Então imagina uma empresa que entrega fluxo de caixa a vida inteira e não sabe nem se é lucro, se tem lucro ou se não tem. Então, queria que você comentasse um pouquinho dessa mudança de cultura que a empresa tem que fazer agora para ter contabilidade mensal. Em outro, sim, antes de passar a palavra final para você, é que se no final do ano, ao fazer a apuração final da contabilidade, dê prejuízo. Excelente pergunta, Rodrigo. São várias perguntas numa só. Eu antes de ir nesse ponto específico que você me falou, eu vou lembrar aqui um choque que aconteceu na entrada em vigor dessa lei. Porque o que acontece? Você vinha apurando dividendos lá no passado, até o dia 31 de dezembro de 2025, e segundo a lei vigente, até essa data, os dividendos não eram tributados. E aí, então, veio a lei e diz o seguinte, olha, quando você vier distribuir esses dividendos ou esses lucros carimbados até o dia 31 de dezembro de 2025, você não vai pagar imposto desde que você faça uma ata aprovando essa distribuição até o dia 31 de dezembro de 2025. Essa foi a grande discussão, a questão chegou até no Supremo e as empresas tiveram que na medida do possível, atender a esse dispositivo da lei, cujo objetivo era preservar a tributação, ou, na verdade, a não tributação para os lucros apurados até 31 de 12 de 2025. Então, a gente vai trabalhar nesses primeiros anos com essas duas realidades. O lucro do mês e uma distribuição daquele estoque que estava lá no dia 31 de dezembro de 2025. Ele continua sem tributação se você atendeu às regras de cálculo e registro e contabilização. Muito bem. No mês a mês, quer dizer, começando agora em 2026, você recorda bem que há muitas empresas que não fazem a contabilidade. E nós vamos ter um problema aí, Rodrigão. Vamos ter um problema, porque a tributação dos dividendos, do jeito que ela foi desenhada na lei, ela é dependente
do direito societário. E quando eu digo dependente do direito societário, eu estou me referindo à contabilidade de acordo com os padrões mínimos da lei societária e, além disso, Rodrigo, um sistema de distribuição formal, que é o que acontece com as grandes empresas. Uma grande empresa, ela elabora o seu balanço, ela contabiliza os dividendos já no balanço. Esse balanço vai ser submetido a uma assembleia. A assembleia, se aprova esse balanço, ela vai também decidir se ela vai aprovar aquele dividendo que está ali. Ela pode aprovar mais ou menos. Evidentemente que tem vários requisitos. Esse modelo da grande empresa, que é o que parece que está desenhado na lei. Então, esse modelo é muito difícil para ser utilizado para uma empresa pequena. Então, hoje, nós só conhecemos esse modelo. Olhando para a lei, nós só conhecemos esse modelo. O modelo formal, contabilidade íntegra. E uma distribuição formal ou formalizada. Não é como você pegar aí e falar, não, faz um cheque aí que isso aí é retirado. Então, nós temos um problema aqui, um problema muito sério, porque se não vier uma regulamentação que dê para essas pequenas empresas uma possibilidade de fazer uma distribuição sem contabilidade e sem essa formalidade, o fisco poderá eventualmente desqualificar esse dividendo. É lógico, né, Rodrigo, que, por exemplo, talvez a grande maioria de pequenas empresas elas estariam fora dessa confusão toda. Por quê? Por causa dos 50 mil. 50 mil a cada mês, né? Ela não pegaria, por exemplo, uma senhora que tem a sua microempresa de fazer coxinha, pastéis e outros quitutes. Mas, por exemplo, uma empresa de consultoria, uma empresa que faz TI, em que os honorários são grandes, a lucratividade é grande, mesmo sendo pequena, então ela vai ser obrigada a formalizar. Ela vai ser obrigada a se preocupar com esse compliance, porque senão ela vai correr o risco de, mantido esse modelo, de haver desqualificação. O que é desqualificação? Fala, não, você tem balanço? Não, não tem balanço. Você não tem balanço, não tem lucro, não tem dividendo. Então, ele pode dizer, não, isso aí tudo é pro labore, isso é uma outra remuneração. E aí, quando a gente pensa em pro labore, a gente pensa em tabela mensal, a gente pensa em 20 e tantos por cento de contribuição previdenciária, é um problema sério. É porque é lícito para as empresas que estão no lucro presumido optarem em não entregar ECD. Sendo assim, entregam fluxo de caixa na sua ECF e o cálculo do presumido que está lá dentro. Então, a instrução normativa que regulamentou isso deveria vir com um capítulo lá, dizendo que as empresas que estão no lucro presumido, que porventura não entregaram a ECD nos últimos 5 anos, têm que retificar, entregar a contabilidade e formalizar os dividendos lá para não cair nisso lá. Porque se eu fiz uma ata, por exemplo, antes de 31 de 2025, estou no lucro presumido, mas eu não entreguei contabilidade, como é que eu provo o nascedouro desse lucro, né? Como você bem falou, né? Eu não faço a mínima ideia de como a gente faria isso. Essa é a realidade da maioria das empresas que estão hoje no lucro presumido e que não entregam contabilidade por uma questão cultural, por uma questão de controles, de compliance. Né? Na legislação passada, havia isenção. E para fazer a separação do que era isento e do que não era isento, o fisco tinha lá as suas normas que diziam o seguinte, olha, você quer entregar sem contabilidade, sem problema nenhum, você pega o valor que é a base de cálculo do presumido, menos os tributos, e esse você pode distribuir sem mostrar na contabilidade. Se você quiser distribuir algo acima, para você gozar dessa isenção, na verdade uma não incidência, você terá que ter contabilidade. Então, caberia, quer dizer, ou é de se esperar
que o fisco venha e crie um mecanismo semelhante a esse para poder dar conta desse pessoal. Evidentemente que vai vir se vier essa norma, as empresas vão ter que colocar o lápis na mesa e fazer conta. E dependendo da situação de cada uma, elas vão ter que mudar de vida, elas vão ter que se transformar como empresas e passarem a ter uma contabilidade minimamente íntegra. Aceitável. Um ponto também que a gente tinha falado na nossa primeira fala da pergunta é: a empresa vem pagando dividendos de janeiro a outubro, vamos supor, e aí vai acumulando a apuração mensal e acumulada do seu balanço. Chegou novembro, dezembro, virou, deu prejuízo. Então, isso é um problema que ele não é novo, porque antigamente na lei anterior, não, antigamente, na lei anterior você já, dividendo isento teria que ter balanço. Então, se esses balanços são balanços, tudo bem. O prejuízo fica daqui para frente. Agora, se isso é balanço. O que eu digo balanço? É um balanço previsto no contrato social. Um período inferior a um ano. Então, você pode fazer balanço mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral e semestral. Então, você precisa ter essa previsão no seu contrato e fazer balanço. Se você fez durante o ano, aquilo que passou é ato jurídico perfeito. Então, isso não muda. Agora, se você não fez, você fala, não, vou deixar para o final do ano. Aquilo que você pagou, ou você contabiliza numa conta de ativo para o sócio te devolver, e aí não seria dividendo, ou você vai ter que chamar isso de uma outra espécie de remuneração que não dividendo. E aí você vai cair pro labore, e quando você cai no pro labore, você cai na tabela, você cai nas contribuições previdenciárias. Nós temos muito bem, como você falou, esse reverso aí, esse back to the future aí, porque se eu venho de janeiro a outubro admitir que aquilo é dividendos e a partir de novembro e dezembro, porque a formalização da demonstração contábil, como você bem falou, do aspecto societário, ela pode ser vista o que está previsto na apuração do contrato social. Eu tenho um contrato de mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral. Porém, para a lei contábil final, aí a sua opinião, você também é um expert em contabilidade, o balanço ele é anual. A apuração final do balanço, a demonstração do resultado do exercício, que denota o lucro ou prejuízo, ele é anual. Então, como a gente fica nessa situação aí, como você falou, uma situação muito delicada, que se eu tenho 8 meses de dividendos, e isso não é mais dividendos, aí que tipo de remuneração isto foi? Foi um mútuo com o sócio, né? E o sócio teria que prontamente, no outro ano, fazer um contrato de mútuo para devolver e assinar isso aí, se existiria juros nesse mútuo, ou se isso pelo fisco pode ser interpretado como prolabore e querer os tributos previdenciários nisso aí. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora, o que acontece, por exemplo, a primeira pergunta que você fez sobre o societário. Aí nós voltamos de novo para a seguinte pergunta. Esses balanços que você fez de janeiro a outubro, foram balanços? Se eles foram balanços, eles estão valendo para fins societários também. Eu não posso separar muita coisa, uma coisa depende da outra. Então, aí você fala, mas eu tenho que fazer um balanço anual. Então, eu vou somar os resultados de todos esses períodos que já deve estar lá na conta de lucro acumulado menos dividendo distribuído. Então, o aspecto societário é o de menor importância aí. Você consegue resolver isso simplesinho. Agora, o problema é a tributação, que você vai ter que botar a mão no bolso. Aí é problema.
Uma das coisas que aqui é muito importante a gente discutir, e é também uma pergunta do Vox Populi, é que a gente está falando de uma tributação sobre pessoa física, né? Então, porventura, as empresas se permitam se reorganizar societariamente, onde não se tenha mais pessoa física no quadro societário, se tenham, porventura, agora a retirada da pessoa física em 2026, entradas de pessoas jurídicas e aí subindo aí holdings até exterior. Qual é a sua visão sobre isso aí? Bom, Rodrigo, o fato da lei não prever a tributação na distribuição para pessoa jurídica, ela me indica um caminho. Eu falo, não, eu vou botar numa pessoa jurídica. Mas isso vai dar certo? Vai ser sempre vantajoso para mim? Depende, Rodrigo. Por exemplo, se eu estou falando de um sujeito, um investidor que tem posições na bolsa, por exemplo, ele investe em ações, ele gosta de dividendos, ele recebe dividendos. Isso é uma coisa. Ele não controla esse dividendo, o dividendo vem para ele e ele não controla. Então, você deixar isso numa pessoa jurídica, ok. Agora, se você coloca tudo numa pessoa jurídica, a pergunta você vai pagar a escola dos seus filhos como? A pessoa jurídica vai pagar? Quem é que vai pagar? Esse que é o grande problema das holdings que o pessoal, as personal holdings que as pessoas oferecem por aí. Já me perguntaram várias vezes, mas o que você acha desse negócio da holding? E eu já fazia esse negócio de holding, pessoal, em 1994, 95, que eu era consultor, a gente começou com esse negócio, coisa velha. Então, essa figura da holding, ela resolve o problema, ela resolve até o momento em que você vai ter que em vez que você vai ter que responder o seguinte: eu vou precisar desse dinheiro, se eu precisar desse dinheiro para pagar escola, se eu precisar de dinheiro para pagar meu plano médico, se eu precisar de dinheiro para viajar, eu vou jogar tudo na holding ou numa outra pessoa jurídica, aí eu vou ter um problema grandíssimo, Rodrigo, que é o problema da holding. Quer dizer, a holding não é um vale-tudo, é isso que eu digo. Aí você fala, mas você não gosta da holding? Eu digo, eu não tenho holding. Você não tem uma? Fala, não, nenhuma nem duas, não tem nada. Por quê? Por que você vai entrar num problema maior? Porque no momento em que você começa a lançar despesas pessoais na PJ, você vai ser confrontado com um artigo de uma lei de 1991 que está em vigor ainda. Artigo 74 da lei 8383 de 1991. Esse artigo 83, ele trata da tributação na fonte. Então, ele pega todo mundo. Lucro real, presumido, arbitrado, todo mundo. O que ele diz? Que se você tem benefícios indiretos em geral, você tem que colocar o valor desse benefício na remuneração do sócio. Para o imposto de renda para quem é lucro real, tem que adicionar isso. Não, aí a dedutividade é outra história, mas estou falando da fonte. Você coloca na remuneração do beneficiário. E aí, como que isso é considerado lá? É considerado como pro labore, não como lucro. É como pro labore. E aí você tem que submeter a tabela mensal. Se você não fizer esse cálculo, não fizer esse cômputo, não identificar os beneficiários, essa mesma lei, por uma modificação que aconteceu em 1995, diz que você vai pegar, o fisco, normalmente é o fisco que faz isso, ele pega todos esses pagamentos, o valor dessas despesas pessoais,
E como você não identificou, como você não pagou o imposto, ele vai fazer uma tributação em separado, por uma alíquota de 35% e o valor pago é o valor líquido. Que é isso? 35% já não é caro, é caríssimo. Mas quando eu falo que é o valor líquido, eu tenho que fazer o tal do gross-up, eu tenho que atualizar a base de cálculo. Isso significa que para cada R$ 100, 53 vai virar tributo. Ou seja, então, para responder a questão se o esquema da pessoa jurídica é um esquema, no bom sentido aqui, um esquema bom, eu preciso analisar todas essas situações. É muito comum, até a gente faz algumas holdings nos Estados Unidos, tá? Que a gente vê muito quem buscou esse artifício de fazer uma offshore lá fora, é que é exatamente esse contexto que você falou, esse universo dos Estados Unidos, eles colocam todas as despesas em seguros de casa, jardineiro, tudo dentro da offshore lá fora. E aí agora com aquela lei também, que você tem que aparece na própria declaração do imposto de renda de pessoa física, mesmo que essa empresa offshore não tenha CNPJ no Brasil, aquele CNPJ do Banco Central, você tem que fazer uma equalização do que seria o Finance Statement americano, que seja, para uma contabilidade BR e se identificar o lucro, tributar o sócio de 15%, né? Nisso daí. Isso mesmo. Então, nesse contexto das pessoas físicas que no Brasil já fizeram esse movimento, por exemplo, sobretudo com patrimônio, de pegar a empresa no lucro presumido, que tem por baixo vários aluguéis, e essa empresa já não é mais uma pessoa física ou sócio, é uma pessoa do exterior como sócio, dentro desse contexto, a empresa ela praticamente não tem dividendos, né? Ela tem só ali o aluguel que é para ele mesmo, né? Ele paga um aluguel no Brasil que é para ele mesmo no exterior. Então, com essa equiparação aí que você vê, porventura ele vai apurar um lucro, uma contabilidade no Brasil, que essa contabilidade, se porventura der lucro na pessoa jurídica, ele vai ter que remeter esse lucro para o exterior. Eu queria parar nesse momento agora que você comentasse isso dele, se deu lucro nessas empresas do Brasil que já tem como sócio pessoa jurídica, ele vai remeter esse lucro lá para frente. Ele paga o tributo, Aí ele pagaria o tributo. 8%, exatamente. Aí, essa nova lei que começou na última declaração do imposto de renda, que diz que um beneficiário final, pessoa física no exterior, ele tem que declarar na sua declaração do imposto de renda se essa empresa teve lucro no exterior. Então, se porventura ele teve lucro no exterior, com essa equiparação do Brasil, ele pagaria de novo também isso da pessoa física? Ele paga na ida se ele distribuiu, se ele mandou. Então, alguém é assim, alguém lá do exterior que participa aqui. Se é ele mesmo, e se ele mandou para ele mesmo, ele vai pagar 8%. Essa lei que manda você tributar, eu ainda não fiz o casamento dela com essa questão da tributação do dividendo. Mas o que eu sei é que fica que esse lucro lá, que seria uma equivalência patrimonial, grosso modo pensando, você teria que tributar aqui de novo. Então, você precisa rever se esse modelo continua razoável. Esse é um modelo que muitas, acho que a maioria das offshore tem esse modelo. Quem tem patrimônio no exterior criou esse modelo. E é um modelo que agora caiu no abismo isso aí, cara, porque tem a ida e a volta é automático. O campo lá da declaração do imposto de renda é país, que é o país do final de onde foi feito entre as chaves, não diz equivalência patrimonial, mas aqui no Brasil, essa equivalência, essa tradução, né, vamos supor, essa tropicalização do balanço lá aqui, e se porventura teve linha de lucro, pegar o lucro proporcional de cada participação societária e tributar 15% lá. Então, no modelo que eu vejo simples assim, matematicamente, ele pagaria na ida e volta os 8 mais os 15.
Então ele precisa fazer conta para ver se é isso mesmo, primeiro para ver se é isso mesmo. Né? Você fala, Edmar, você tem segurança? Eu não fiz esse casamento ainda. Estou estudando a lei do dividendo. Né? Se for isso, aí você vai ter que fazer conta. As pessoas criam modelos, os modelos entram na moda, vem a legislação muda, eles precisam criar outros modelos. E a gente não morre de tédio. Então, pessoal, vocês estão nos escutando aí que tem esse modelo daí, vocês podem entrar em contato aqui com o professor Edmar Andrade, depois a gente vai dar as redes sociais dele para você oferecer isso a um estudo sério, cada caso é um caso, porque este é um caso particularmente que eu atendo muita gente que estão nessa situação, né, que tem essas offshore, e a maioria dos modelos offshore que eu já vi segue esse modelo. Então, se você está nesse modelo, está nos escutando, você pode entrar em contato aqui com o Edmar Andrade e utilizar da sua consultoria jurídica para poder você refazer esse estudo e ver que saída tem para esse nós. Se for o caso. Porque a gente pode achar que qualquer outra formulação seja pior do que a que está à nossa frente. Que está na nossa frente, né? E aí a gente, que conselho você daria, Edmar, para essas empresas que, na realidade, estão nessa situação de 5 anos, 10 anos, 15 anos, com essa cultura de não ter contabilidade mesmo, estou no lucro presumido. Essas empresas não têm contabilidade, essas empresas não têm ainda uma cultura de apuração mensal, nem o próprio sócio tem essa cultura. Então, que conselho empresarial você daria para um empresário que ainda, com certeza, está nessa situação? Bom, Rodrigo, essa tributação do jeito que ela está aí posta, né? Embora 8% você possa dizer que é uma tributação até baixa. Você tem países que eles te levam 50%, 60%, mas lá não tem PIS, não tem COFINS, não tem outra coisa. Então, ela impõe uma nova realidade. Ela impõe uma nova realidade para as empresas, as pequenas empresas, que elas precisarão tomar uma decisão na vida. Né? Se elas querem cumprir a legislação, se elas querem eliminar risco, elas vão ter que fazer contabilidade com qualidade. E além disso, Rodrigo, tem uma outra questão, né, que também envolve uma espécie de contabilidade para um investidor pessoa física, por exemplo. Uma pessoa física, porque o que vai acontecer? Como eu expliquei aqui no comecinho, você vai ter uma tributação na renda da pessoa física em duas etapas. Você tem a tributação no recebimento de dividendos acima de 50 mil mensal, por mês, né? E depois você vai pegar todos os rendimentos e vai somar esses rendimentos e verificar se você vai ter que pagar um adicional. Esse adicional, ele vai te custar dinheiro. Então, e a lei ela dá várias hipóteses que rendas não são computadas ali, né? Então, um estudo para determinar se o investimento X é bom ou continua sendo bom em cima dessa nova realidade, vai exigir que você contrate uma pessoa que tenha capacidade de analisar o seu portfólio, analisar o seu patrimônio, verificar quais são as origens das rendas e como essas rendas vão impactar nesse adicional. Muito bem, porque você bem falou, vamos botar uma hipótese aí para o pessoal se situar. Vamos supor que eu sou um empresário, eu tenho uma empresa, um lucro presumido, tenho uma necessidade pessoal patrimonial de pagar contas acima de 50 mil reais por mês, tá? E aí, em paralelo a isso, eu tenho ações. Não é isso? Então vamos supor que eu tenho aqui 40 mil de dividendos vindo pela empresa e eu tenho mais 10 mil vindo por ações.
Como é que fica isso? Seria pela fonte pagadora ou somaria Cada fonte pagadora. Pe- Por fonte as pagadora. fontes pagadoras? Não somaria as duas fontes pagadoras? Não. Você vai somar quando? Lá no final, exatamente. Na hora que você fizer o cálculo do adicional. Aí você vai O somar. investidor profissional, por exemplo, ele só se preocuparia se ele tivesse 50 mil de retirada de dividendo de uma ação que ele tenha, que pague dividendo para ele, se tivesse acima de 50 mil daquela ação que pagou para ele, daquela empresa especificamente. Exatamente. Não a soma da carteira dele. Exatamente. Cada caso é um caso. Então, se você tem 3 fontes, né? 3 fontes, alguém pergunta: mas Edmar, e se eu quebrar a empresa? Quebrar no sentido de cindir, separar, fazer duas. É uma para cada, é uma para cada. Pode ser aí um caminho para você pensar. Eu não quero dizer que faça isso, faça assim que vai dar certo, porque eu não estou dando consultoria aqui, né? Nós não estamos dando consultoria. Porque é só opinião. Exatamente. Isso pode mudar. Para fins de contabilidade, como é que você vê? Agora vamos dar um salto para a empresa que já tem a contabilidade, né? A empresa que já tem a contabilidade, o que é que você iria propor? O que é que ou de uma esteio macro do que a empresa que já tem contabilidade, ela deve se atentar para entrar nas realidades, ou seja, dar um upscaling, o que é que ele precisa segregar melhor nos seus controles para que ele possa ter essa abertura, né, de ter o lucro, de ter essa possibilidade de esse lucro virar mútuo. Como é que você vê isso aí? Rodrigo, aí não tem muito o que dizer. É só fazer a contabilidade direito, olhando aquilo que nós já falamos. Se você precisa de recursos mensais, você talvez possa ter que fazer balanços mensais. Se você precisa de recursos trimestrais, você faz balanço trimestral e assim. O que você precisa é tomar cuidado para formalizar isso e fazer a contabilidade. Isso nós já falamos bastante sobre a necessidade de que a contabilidade ela ela tem que deixar de ser um encargo, né, para ser um parceiro, uma parceria, uma contabilidade parceira. Olha que bonito que eu cunhei agora. Se a gente for fazer um wrap-up aqui do que Edmar falou, uma das primeiras preocupações é revisar o seu contrato social, né? Para ver se o seu contrato social tem a previsibilidade das apurações de balanço mensal, trimestral, quadrimestral e anual, né? O segundo passo para vocês que estão escutando em empresas seria, depois de você revisar o seu contrato social, né, é você fazer com que esse contrato ele seja vivo, ou seja, as atas que porventura tenham pós as apurações, elas tenham uma valência. Apurei o lucro mensal, Precisa conversar, os documentos precisam conversar. porque são práticas que a gente, como empresariado pequeno no Brasil, não tem tanta habilidade costumeira de fazer, né? Então, assim, você aí que fez, pelo que o doutor Edmar falou, apurou seu balanço mensal, como já mudou seu contrato social, está fazendo balanço mensal, aquela a primeira fala dele de que uma grande empresa tem uma assembleia, você teria que criar minimamente essa cultura de ter essa assembleia. Por exemplo, a legislação hoje ela não requer que você alugue uma sala, chame todo mundo e faça assembleia. Ele quer que você formalize, mas, por exemplo, você pode fazer uma assembleia por videoconferência. Você pode fazer nas pequenas empresas, esse negócio é muito mais simples. Porque nas pequenas empresas, tudo que você fizer por unanimidade, resolve. Então, se você faz uma ata, fala: pessoal, vou fazer uma ata virtual aqui. Eu vou mandar para você, você vai ler, vai assinar, eu vou mandar para você, você vai ler, você vai assinar. Vou mandar para você, você vai ler, vai assinar. Está feita a ata. Tá resolvido e junta. E registra no registro do comércio ou no cartório de pessoa jurídica, e sendo prestadoras de serviços, na grande maioria. Alguns, por exemplo, fazem o registro da OAB, que substitui o cartório, que são as empresas de advogados, né?
Então, as empresas regular, sem ser sociedade de advogados, vocês podem fazer esse registro no cartório ou, melhor, na junta comercial do seu estado. Isso já está, a maioria das atas estão online. Você transcreve aquela ata online lá, paga a taxa e deixa e vai fazendo essa prática. Sei que é uma prática não costumeira, mas é como se a gente aplicasse o IFRS para pequenas e médias empresas. Aí agora é quase que meio que obrigatório, né? Fazer esse IFRS para pequenas e médias empresas para se estabelecer essa cultura de fazer esses atos societários em tempo, né? Também não tem a questão de fazer em tempo, né? Tem que ser em tempo, porque você vai precisar registrar, né? Você não vai poder querer registrar daqui 5 anos. Fica difícil, né? E para o pessoal que está aí escutando, o público mais leigo, né? Quanto tempo você recomenda para que esse registro seja feito? Pensando no balanço mensal, vamos falar assim. Então, Rodrigo, aí, né, a gente segue a lei. A lei diz o seguinte: um ato que você pratica hoje, você tem até 30 dias para ele ser levado a registro. Não para ser salvo, para ser levado a registro, você dá o protocolo lá. Se você fizer isso dentro desse prazo de 30 dias, o efeito retroage para a data do ato. Se você passou desse prazo, aí ele passa a ser o efeito passa a ser o do registro. Então você pode ter problema? Pode. Então isso é um ponto muito importante, porque se o empresário fizer tudo, fizer a apuração mensal, só registrado daqui a 60 dias, invalida aquela apuração lá atrás, teoricamente. Eu não diria que invalida, Rodrigo, porque nós estamos falando do fato, do número. E o número não vai mudar por causa disso, né? Mas você pode ter uma fiscalização que seja muito formalista e possa criar problema para você. Porque aqui a formalização ela é importante, mas como a gente diz, os fatos, a gente formaliza fatos que aconteceram. Se eles aconteceram e você tem outros elementos para provar, tá valendo. E vamos falar agora do empresário que está no lucro real, tá? A gente falou do empresário do lucro presumido. Vamos falar agora de uma empresa que está faturando uns 50 milhões aí no ano, que poderia estar no presumido, mas algumas delas já estão migrando para o real em virtude de pensar na reforma, CBS, com acréscimo, aquela coisa toda lá. Essa empresa, ela que deu esse upscale, vamos supor, do presumido para o real para esse ano, o que é que você também daria de conselho para essa empresa? Era colocar uma contabilidade interna, colocar uma contabilidade externa, mais um pouco daquilo que você falou, qual seria o seu... Aí, Rodrigo, aí você me apertou sem me abraçar. Porque eu não sei, eu não consigo dar esse conselho, eu não tenho condições técnicas de dar esse conselho. Se o melhor é fazer dentro, se o melhor é fazer fora, eu não eu Atualização, se você perguntar isso: "Mas você não recomenda nada?", eu falo: "Recomendo, contrate uma pessoa ou um escritório que as pessoas saibam trabalhar e pague o que elas merecem". É assim que funciona. Assim, é como você faz com o médico, né? Se você tem um problema na unha, você talvez vá lá na farmácia e compra lá um remedinho e sara, mas se de repente você tem uma disritmia cardíaca, né? Você já vai querer um especialista. agora a gente vai entrar na seara que é uma seara também, que é a realidade da maioria, talvez, da maioria dos empresários brasileiros, que é o Simples Nacional. A gente está aí, o pessoal mais informal ainda dessa primeira conversa, que já começou a conversa, digamos, na Série A, que é o lucro presumido no Brasil, né? Nem Champions League, mas falando que é Simples Nacional, que o cara tá lá acostumado só contador emitir a guia, PG10, e vai aí, esse cara do Simples Nacional. Esse cara do Simples Nacional é onde se vê mais o uso do cartão de crédito CNPJ nas suas despesas pessoais. Queria também que você falasse para essa pessoa que, porventura,
tem essa prática há anos. Primeira coisa que o empreendedor fica feliz é quando sai o cartão de crédito dele pessoa jurídica, né? Porque, pô, agora eu tenho um cartão de crédito pessoa jurídica. E começa lá a gastar tudo na pessoa jurídica. Ó. Ô, Rodrigo, aqui as observações, né, são as mesmas que nós fizemos lá para o lucro brasileiro. A coisa é a mesma. O que muda são os valores. O risco é o mesmo. E eu acho que aí, esse tipo, essa seara das despesas pessoais, isso aí é a chamada pule de 10. O que é pule de 10? Você pode apostar que você vai ganhar, vai dar. Né? Não há incerteza. A incerteza é zero se o fisco pegar. Se não pegar, você pode se safar. Mas se o fisco olhar, e hoje a fiscalização informatizada, ele pode pedir para um IA lá listar para você, comparar o cartão do sujeito com o faturamento da empresa dele, se ele consegue toda hora. Então, o risco já está no ar. Já está no ar, né? Já está no ar. Então, para que vocês aí todos entrem nessa sensibilização, não é terror, né? Mas essa prática reiterada de muitos empresários de usar o cartão de crédito CNPJ para suas despesas pessoais devem ser revisadas à luz do que o nosso amigo Edmar falou. Se você quiser continuar, pague os tributos. Só isso. Não tem almoço grátis também na tributação, ou principalmente na tributação. E então, para finalizar esse nosso podcast aqui, que é um podcast muito informativo aí para os nossos ouvintes aí, é que você se comunicasse e falasse um pouco do que você tem feito como escritor, como palestrante e como as pessoas podem te acessar, como é que as pessoas podem adquirir teus livros e falar um pouquinho aí dos últimos livros aí que você tem colocado no mercado. São livros muito valiosos para não só o mercado tributário, mas o Edmar, ele congrega uma sinfonia que poucos tributaristas sabem lidar, que é a direito e a contabilidade. Então, o Edmar tem essas duas facetas aí da perna direita e da perna esquerda, chuta com as duas e consegue trafegar tão bem a contabilidade quanto com o direito tributário. Bom, gente, eu sou consultor aqui em São Paulo, só faço consultoria, não faço advocacia. Sou consultor, vendo pareceres, um parecerzinho aqui, um parecerzinho ali, e vou tocando a vida. Nas horas vagas, de meia-noite às 6, né, eu escrevo. No ano de 2025, eu lancei um livro sobre contabilidade, é um livro grosso, mais de 1000 páginas, em que eu pego aquelas normas internacionais ali, uma por uma, e vou comentando ali os problemas, usando a minha experiência de contador, que é a minha primeira formação, de auditor, que eu já fui auditor privado, né? Não fiscal do Estado, de auditor, que eu já trabalhei, e de advogado e de consultor, que eu sou ainda hoje. Então, eu coloco ali a minha experiência. No ramo do direito tributário, eu escrevo sobre imposto de renda. Imposto de renda tem o meu livro, Imposto de Renda das Empresas, da MP Editora. Esse livro está na 17ª edição. Eu estou preparando a 18ª edição. E eu só interrompi a 18ª edição para escrever um livro sobre essa problemática toda aqui dos dividendos. Eu devo terminar isso mais 2 semanas de trabalho. Vai ser um livro pequeno, mas eu falo sobre isso, coisas do dia a dia, coisas da vida das empresas e da vida dos profissionais que vendem, né, conhecimento e experiência, que eu tenho bastante, né? Basta olhar para os meus cabelos brancos, mas eu tenho uma história, essa história ela está pública nas redes sociais. Eu produzo conteúdo com bastante regularidade nos últimos tempos,
No LinkedIn, por exemplo, eu recomendo que vocês leiam lá no LinkedIn. Tem lá umas meia dúzia de posts meus recentes sobre a questão dos dividendos, em que eu levanto lá algumas lebres, né, como a gente diz no interior. E é isso. Estou aqui à disposição. O Rodrigo é meu parceiro, a gente faz trabalho juntos. Se você falar comigo ou falar com ele, é a mesma coisa. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E espero estar em outras ocasiões. O que a gente quer fazer, Edmar, futuramente, são debates. Como eu falei a você, vem aqui outros grandes nomes e a gente, quando aquecer essa primeira rodada de reforma, a gente vai ter, pessoal, aí para vocês ficarem sabendo, nós vamos ter aqui grandes nomes do direito tributário, agora fazendo uma exposição sobre reforma tributária. Depois que se esgotar essas primeiras chamadas dessa seleção que vai vir aqui falar, a gente quer promover debates. E aqueles que assim quiserem fazer um debate de controvérsia, a gente também vai estar à disposição aqui para estar 2 grandes tributaristas e trazendo questões que são polêmicas aqui, né? Talvez fazendo debates aí. Então a gente vai ter esse conteúdo aqui também no canal para vocês, né? A gente vai estar também, pessoal, aqui fazendo também aulão aqui no canal, fazendo aulão ao vivo de vários temas, tá? Seja contabilidade, seja direito, a gente vai estar promovendo esses aulões. Então, para vocês aí que possam se atualizar, sobretudo como a doutora Edmar falou, quem trabalha com contabilidade ou direito tributário, vai ter uns alunos aqui que vocês vão poder assistir e acessar também, quem seja os professores aqui, tirar suas dúvidas e recomendar que façam os cursos e comprem os livros das pessoas que estão aqui. Então eu recomendo fortemente que vocês, esses livros são todos na MP Editora, no site, como é que faz para adquirir isso? MP Editora, o site da MP Editora. Você consegue ver isso. E tem livros na Amazon também, no site da Amazon tem esse livro da contabilidade, tenho certeza que tem. E tem outros, tem um livro muito bacaninha sobre lucro presumido, feito numa linguagem simples para todo mundo entender, um negócio bem completo, e aí é uma escrita minha, numa parceria com o Marcelo Magalhães, lá da PET, também está atualizado, esse não requer atualização tão cedo. Então, ele também está lá no site da MP, que vocês podem acessar lá e tendo interesse. Então, está falado aí, pessoal. Eu peço mais uma vez que vocês que, porventura, estejam nos vendo algum corte aí no LinkedIn ou no TikTok, vocês se inscrevam nesse canal. É um canal de empreendedorismo que a gente tenta conversar com pessoas que, porventura, têm essa experiência, seja de business, seja de empreendedor, seja de algum tema que contribua para o vetor do empreendedorismo. Então se inscreva nesse canal, que esse canal precisa de você. Esse canal só existe porque você está aí assistindo, está mandando seus comentários, está fazendo o seu like, está acessando as pessoas que estão aqui. Então a gente se vê nos próximos episódios aqui do CEOTV Podcast. Não se esqueça de se inscrever no canal e mande suas perguntas para o Dr. Edmar Andrade. Para finalizar, como é que as pessoas podem te encontrar aí? Instagram, LinkedIn? Você deixar os seus contatos aqui. Se você dá um Google ali, eu tenho várias menções ali. Tem vários livros, esses livros que eu botei aqui são alguns, né? Tem vários artigos e tal, mas o meu e-mail é Edmar, com demudo, né? Edmar, @arlaw.com.br. Não, mas se mandar uma mensagem, por exemplo, no LinkedIn, se você consegue acessa e você consegue responder e entrar em contato. Então quem quiser acessar Edmar, LinkedIn, Instagram, Facebook ou esse e-mail que ele porventura deu. Se tudo isso falhar, vai no Google Edmar Andrade Tributarista, vai aparecer muita coisa. Ou manda um e-mail para o CEO aí. Ou manda também aqui um e-mail no canal, se você tiver dificuldade. Manda num corte que a gente vai fazer lá. Eu quero o contato do Edmar Andrade, a gente passa para vocês também, tá? No caso aqui também, contato@ceotv.com.br, tá bom?
Saúde, força e fé para vocês. A gente se vê nos próximos episódios aqui do CEO TV Podcast. Hey!